Olá, bem-vindo ao Tarô da Pequena Sábia, e hoje é o segundo episódio da nossa série Aprendendo Tarô. Vem comigo? Olá, bem-vindo a mais um episódio do Tarô da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia e hoje é o segundo episódio da nossa série Aprendendo Tarô. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vamos lá, Instagram e TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia. E se você quer mandar uma mensagem, uma pergunta, um elogio ou uma reclamação, manda um e-mail para pequenasabiatarô com temudo no final, @gmail.com. Bom, então nós chegamos ao nosso segundo episódio da nossa série. Lembrando que toda segunda-feira nós temos um episódio sobre como aprender, como se aprofundar no tarô, com algumas dicas e tudo mais. Vai ser uma série, acho que um pouquinho longa, né? Então, toda segunda-feira nós vamos ter episódios para aprender sobre o tarô. E as quartas e sextas continuam sendo mensagens, como de costume. Muito bem, então. E hoje eu vou falar sobre como se aprofundar com o seu baralho, como conhecer o baralho que você tem. Então você tem um baralho, você comprou, ganhou, enfim, o que quer que seja, você tem o seu baralho de tarô. Chegou o momento de conhecê-lo, porque cada baralho tem a sua própria energia, a sua própria personalidade, quase. E o seu próprio assunto ou seu jeito de abordar os assuntos de uma forma bastante particular. Primeiro de tudo, você talvez não se sinta super conectado com o seu baralho logo de cara. E tá tudo bem. Existem baralhos que a gente se conecta instantaneamente, existem baralhos que a gente só consegue se conectar depois, e até tem baralhos que a gente não consegue se conectar também. Isso acontece e é super compreensível. Bom, então se você tem o seu tarô, você vai cuidar dele, limpar ele, consagrar ele da forma que você tiver costume, ou limpar ele com algum outro cristal, com algum tipo de incenso. Enfim, você vai fazer o seu processo de limpeza individual, pessoal, e preparar esse baralho para o uso. A primeira coisa que eu recomendo fazer assim que você preparou o seu baralho para usar, ou até mesmo antes, é você olhar cada carta individualmente. É você ir passando pelas cartas, sem pensar muita coisa, só ir olhando cada carta individualmente, olhando as imagens, olhando o que você sente quando você está folheando esse tarô, quando você está observando ele pela primeira vez. Seja ele um tarô tradicional, com as imagens já tradicionais, seja ele um tarô diferente, se ele for um tarô diferente que tem imagens diferentes, mais ainda eu recomendo esse processo para que você se habitue com a forma visual desse tarô. Mas independente de qual seja a imagem, eu recomendo olhar cada carta, tirar um momentinho para realmente dar aquela folheada, aquele primeiro contato, né, aquela primeira conexão com as cartas, porque só esse processo já vai te falar muito sobre o que esse tarô vai querer te falar, qual que é a energia que ele passa, qual que é o jeito dele, quais são as cartas que mais te chamam a atenção, quais são as cartas que mais te passam alguma sensação, quais são as cartas que mais parecem se sobressair nesse baralho. Enfim, esse é o primeiro passo que eu recomendo, seja para um tarô, seja para um oráculo também, qualquer que seja o tipo de baralho que você está usando. Bom, e uma vez que você tenha feito isso, você olhou as cartas, você viu ali quais são os símbolos, quais são as imagens mais recorrentes, quais cartas te chamam mais atenção, fez esse primeiro contato com as cartas, vem o que se chama de entrevistar o baralho. E entrevistar o baralho é exatamente isso, é fazer algumas perguntas, ou até uma única pergunta, para o seu baralho, para entender o que ele quer te passar, ou quais são os temas mais comuns para ele, qual vai ser o uso para ele, porque
existem muitos usos diferentes que você pode dar para um baralho, para um tarô. Por exemplo, como eu falei no outro episódio, tem pessoas que usam um único baralho para todas as leituras, elas usam apenas um baralho e tá tudo bem. É um método, né? E cada um tem o seu e você, nessa jornada, vai descobrir qual método que te agrada mais. E existem pessoas que usam vários baralhos. Eu, por exemplo, costumo usar vários baralhos quando eu vou fazer uma leitura e com a experiência, com o tempo, com o trabalho com eles, né, com os baralhos, eu fui descobrindo melhor qual papel cada um tinha nas leituras, né? Então, tem um que eu tiro para entender a energia principal, tem um que eu uso para esclarecer as energias do outro, tem alguns que eu uso para entender a lição principal, enfim. Existem várias formas de usar os seus baralhos, né? Sejam oráculos, sejam baralhos de tarô. Então, quando você vai fazer a entrevista, pode ser com baralho novo ou pode ser com baralho que você já tem usado, que você já possui, mas que você nunca fez esse tipo de interação. Você vai pegar o seu baralho e você vai encontrar com você mesmo qual é a pergunta que você vai fazer ou quais são as perguntas que você vai fazer. Você pode perguntar sobre o que você gosta de falar, você pode perguntar quais assuntos você prefere abordar, enfim, e você vai questionando esse baralho para você entender melhor como que ele funciona, para você entender melhor como que você vai usar ele, o que ele é mais propício a falar, e enfim, você vai entender como que ele funciona. E quando eu digo mais propício a falar, né, o que ele é mais, o que está mais em contato com ele, claro, se você for usar um único baralho para todas as suas leituras, ele vai te falar de tudo. Mas no momento em que você combina mais de um baralho, por exemplo, você pode ter baralhos que preferem falar sobre o macro, você pode ter baralhos que são mais conectados às emoções, ao simbolismo. Existem baralhos que vão ser muito mais visuais, outros baralhos que vão ser muito mais intuitivos, outros que vão ser muito mais literais, que vai ser exatamente aquilo que você está realmente vendo. Então, com o tempo, com o seu trabalho, com a sua experiência, você vai descobrindo essas diferenças, você vai entendendo o que os seus baralhos querem te dizer, como que eles se aplicam às suas leituras. E esse é um processo natural. A entrevista com o baralho, ela é uma coisa que deve ser simples, ela não deve ser uma coisa que vai te deixar preocupada, é uma coisa tranquila, para você conhecer, como se você estivesse tendo uma primeira conversa ali com o seu baralho, para entender quais são as energias, para entender quais são as formas dele responder as coisas também. E essa é uma forma de você se conectar com a energia do seu baralho. Inclusive, se você é iniciante, talvez seja durante esse processo também, ou com o tempo de uso, que você vai descobrir como que você obtém as respostas do seu baralho. Por exemplo, existem pessoas que fazem cortes no baralho, né? Não cortes na carta, gente, mas os cortes assim de você pegar e fazer alguns montinhos e depois você juntar eles novamente. Tem pessoas que embaralham até as cartas saírem, tem pessoas que pegam as cartas quando elas sentem que é o momento, tem pessoas que abrem todo o baralho na mesa e selecionam as cartas, enfim. Você também vai perceber, talvez, durante essa entrevista e com o tempo de conexão com as cartas, como que você prefere obter as respostas ou como que o baralho prefere te falar essas respostas. Pode ser que isso mude de baralho para baralho, pode ser que com algum você use de um jeito e com outros de outra forma, mas no geral isso acaba sendo uma preferência do tarólogo, mais do que do baralho em si, mas é um momento, principalmente se você é iniciante, para você descobrir ou experimentar formas diferentes para que você se sinta à vontade. Então, cada pessoa tem o seu jeito, a sua preferência, às vezes também baseado na sua própria crença, nas suas próprias experiências espirituais, religiosas. Algumas pessoas criam suas próprias formas de fazer isso. Então,
Se você é iniciante, esse é um momento também para você se habituar a manipular as cartas, né? A senti-las, a ver como que você gosta de trabalhar com elas, como que você gosta de embaralhar elas, como que você quer que as respostas apareçam ou como você se sente mais confortável trabalhando com essas cartas também. Bom, e você pode falar assim, nossa, Júlia, tá bom, mas eu fiz tudo isso e não tô sentindo que eu me conectei com o meu baralho. Parece que eu não sei, alguma coisa não tá certa. Tudo bem, isso acontece, não se desespera. Às vezes acontece sim de a gente não se conectar com o baralho de fato. Pode ser que seja momentâneo, pode ser que seja para sempre. Pode ser que aquele baralho ainda não está sendo usado da forma que ele deveria ser usado, mas isso acontece sim. Então, se acontecer, se você acha que você não está se conectando com o seu baralho, existem alguns caminhos que você pode escolher. Você pode continuar tentando, porque pode ser uma questão de afinidade realmente, que você ainda não conseguiu, às vezes, entender a energia desse baralho, então pode ser uma questão de você continuar tentando até você se habituar com ele. Pode ser também um caminho de você guardar ele por um tempo e achar um outro baralho. Já aconteceu comigo de ter baralhos que eu achava que eu não ia me conectar, que eu demorei para usar, que eu achei que eu não ia nunca usar e que hoje em dia eu uso muito, que eu uso todos os dias, que eu uso em todas as leituras. Então, isso acontece bastante. E tem baralhos que às vezes você vai usar muito por um tempo e depois você não vai usar mais, ou que você não usava nunca e depois você passa a usar bastante. Esse tipo de coisa acontece. Então, você pode escolher continuar tentando, você pode escolher deixar ele de lado. Você pode também escolher usar ele em conjunto com algum outro baralho para ver se você consegue aprender a usar ele da melhor forma. Você pode fazer uma entrevista, né? Mesmo que você até já tenha feito no passado, ou mesmo se você achar que as respostas não estão saindo muito bem, tenta usar outras perguntas, tenta entender o que ele quer te passar. E tenta dar um tempo se você realmente sentir que não está funcionando. Mas não se culpe, não pense que você não vai conseguir, não pense que você não está sendo. Que você não está fazendo as coisas da forma certa, porque isso acontece. E é mais comum do que se imagina. É por isso que muitas pessoas gostam de ter, inclusive, vários baralhos, porque existe sim uma sensação de afinidade e às vezes a gente se sente mais conectado com um baralho do que com outro, e às vezes isso muda, e às vezes você simplesmente ainda não conseguiu entender aonde que a energia daquele baralho se aplica às suas leituras. Bom, então muito bem, você já olhou seu baralho, você já fez a entrevista, você já tá ali se habituando com ele. Aí vem um questionamento que muita gente tem, que é, eu preciso decorar tudo? Eu preciso saber todos os significados das cartas? Não, não de primeira, né? Você tentar decorar cada carta automaticamente, assim, de forma mecânica, só por tentar decorar. Primeiro que não vai funcionar. E depois que você provavelmente vai se irritar com aquele processo, porque são muitas cartas e ficar decorando apenas o significado é muito cansativo. Não tem problema nem vergonha nenhuma de você consultar o livro, consultar livros, consultar sites, consultar o que quer que seja quando você está efetuando uma leitura. Não tem problema algum. Primeiro porque são muitos significados. Principalmente se você está começando, não tem problema você não saber de cor o significado daquela carta. E você consultar livros não quer dizer que você não saiba, não quer dizer que você não tem experiência. Simplesmente quer dizer que você quer olhar outros significados. As cartas de tarô, principalmente, né? Elas têm significados muito diversos, porque elas estão aí há muito tempo. Então, muitas vezes, por mais que você tenha sua intuição, por mais que você tenha conhecimento, mesmo que você saiba o significado da carta, pode ser que você olhar num livro ou consultar alguma outra fonte te traga um insight de outros significados que aquela carta pode ter. Porque às vezes você
precisa de outras ideias, né? Às vezes você vai estar fazendo uma leitura sobre um tema que você não tem muito costume em ler e pode ser que você se esqueça do significado daquela carta. Então, não existe vergonha nenhuma em consultar os livrinhos, consultar outras fontes. E se você está lidando, por exemplo, com um oráculo, né, e não com um tarô, então mais ainda existe a necessidade, muitas vezes, de você consultar os livretinhos explicatórios, porque as cartas foram pensadas de uma forma que não necessariamente tem um significado já conhecido. É claro que eu sempre recomendo que antes de qualquer coisa, antes de qualquer consulta, você sinta na sua intuição, na imagem que você está vendo, nas palavras que você está vendo, nos números, que você preste atenção na sua intuição. Que você analise as cartas com base no que você está sentindo antes de qualquer coisa. Mas não tem vergonha nenhuma e não se obrigue a decorar o significado de cada carta se você está começando. O significado você vai se habituar a ele, você vai decorar ele conforme você vai usando. Tá tudo bem. E eventualmente você vai perceber que você conhece as cartas e que você está decorando elas com o tempo, mas isso leva tempo. Então não tente apressar só porque alguém falou alguma coisa, porque parece que é mais ou menos profissional você consultar ou não o significado em um livro. Bom, e agora você deve estar pensando, tá, mas então eu já fiz tudo, posso começar a ler? Posso simplesmente me jogar na leitura? Sim e não. Pode, mas chegou o momento agora de você escolher como que você vai usar esse tarô. Você vai ler só os arcanos maiores, você vai ler só os arcanos menores, você vai usar o baralho todo. Então o que eu recomendo é decida aquilo que faz sentido para você, independente de qualquer coisa. Se você sentir que tá preparado para ler o baralho todo, tudo bem. Se você achar que prefere só um dos arcanos ou maiores ou menores, também tá tudo bem. E o que eu recomendo é se habitue a tirar as cartas diárias. Todo dia tira sua cartinha e veja como ela se aplica no seu dia, para você ir se habituando a essa carta. Faz um diário, faz um caderninho, faz alguma coisa assim, para você se habituar com o significado delas. E, além disso, comece a se habituar aos significados dos arcanos maiores, que vai ser, spoiler, os temas dos nossos próximos episódios. Cada episódio das próximas segundas-feiras vai abordar alguns arcanos maiores. Aliás, alguns não. Cada episódio vai abordar um dos arcanos maiores, pra gente ir bastante a fundo no significado de cada um e para criar tanto uma fonte de conhecimento, quanto também algum tipo de enciclopédia para quem quiser ouvir durante uma leitura e ajudar a pensar nos diferentes significados. Bom, gente, por hoje é isso. É um episódio um pouquinho curto, mas é para deixar muito claro quais são os passos, para ajudar realmente quem está começando, quem quer se aprofundar. Então, aproveita aí, entrevista o seu baralho. Se você ainda não tem um baralho, ou se você tem dúvida se você pode comprar ou ganhar um baralho, escuta o primeiro episódio da série, que tá aqui, enfim, qualquer que seja a plataforma que você tá usando para ouvir. Ouve lá outro episódio onde eu respondi algumas perguntas comuns que são feitas sobre começar a ler o tarô. E fica preparado aí para os próximos episódios, porque toda segunda-feira vai ter episódio ensinando sobre ler tarô, tá bom? E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que você quer que eu responda aqui sobre ler o tarô, manda um e-mail para pequenasabiatarô com temudo no final, @gmail.com, ou comenta lá no meu Instagram, no TikTok, Tarô da Pequena Sábia. Comenta ali, coloca lá a hashtag podcast, alguma coisa assim, que aí eu trago a resposta no próximo episódio, tá bom? Então é isso, uma boa semana para todo mundo. Tchau!